é o encontro introdutório ao Clube do Livro da Esmeril, e eu escolhi esse livro aqui, Como Formar o Gosto Literário, para a gente começar pela simples razão de ser escrito por um clássico, um cara que hoje é considerado um clássico, tá? Quando eu li esse livro, me surpreendeu, eu não o conhecia, e eu li assim meio vorazmente, em 3 dias tal, e peguei algumas ideias e cheguei a divulgar no meu canal, no Instagram, porque eu falei, caramba, esse livro é muito legal para alguém que quer se tornar um leitor, que quer formar o gosto literário, mas se sente que há pedras no meio do caminho. E o Arnold Bennett, ele simplesmente tira todas as pedras com aquele bom humor maravilhoso que só os ingleses têm. Ele é um escritor do século XX, e quando ele escrevia isso, ele não se via como um clássico, ele era um escritor, e para ele, clássico era só aquilo que até o século XIX, porque já tinha sido consagrado. Então é curioso, a gente em 2022 está lendo esse livro, para vocês terem uma noção, é de 1909, tá? Isso aqui tem mais de 100 anos. Isso aqui tem, tipo, me ajuda aí a fazer a conta, 120, 113 anos, entendeu? Então, assim, é um livro que tem mais de 100 anos, e já é um clássico. Isso hoje é um clássico, mas quando ele escreveu, ele estava falando de clássicos. Então, tem essa ironia do destino, né, que é engraçada. Hoje ele é considerado um dos maiores romancistas ingleses do século XX. Então, vocês que leram o livro devem ter visto que ali no final tem Como Formar uma Biblioteca de Língua Inglesa. Ele vai estar até o século XIX, porque o livro é de 1909. Hoje, talvez este livro dele estivesse numa biblioteca básica de literatura inglesa, porque além de ser um livro que nos coloca em contato com o espírito de cultivar literatura, e eu estou falando literatura, estou falando de tudo, livros em geral, tipo, qualquer livro, romance, um poema, a epopeia, o livro de filosofia, qualquer livro, o Tratado do Newton, tá? Na Biblioteca de Literatura Inglesa ele põe a obra completa do Francis Bacon, o Leviatã do Thomas Hobbes, tudo, tá? Quando ele fala de gosto literário, você não pode ter medo de absolutamente nenhum estilo, e ele simplesmente nem discorre sobre a diferença dos estilos. Tem um capítulo que é muito bom, eu juro que eu vou fazer um comentário de todos os capítulos, só uma introdução, tá? Mas tem um capítulo em que há é o 8º, a única distinção que ele faz é entre literatura de poder e literatura de conhecimento. Literatura de poder seria tipo um gênero inspirador, e literatura de conhecimento um gênero informativo. Então, tipo, crítica literária é um gênero informativo. Por quê? Porque o conteúdo, o autor está te informando sobre algo. O livro de história, gênero informativo, mas não dá para você separar, porque pega um historiador como Thomas Carlyle, sobre a Revolução Francesa, ou o próprio Edward Gibbons, né? A Declínio e Queda do Império Romano. Putz, são obras literárias máximas, entendeu? Então, são obras literárias extraordinárias da literatura inglesa. A gente tem que entender que o que é literatura é todo o registro que fica. E os clássicos, eles vão da poesia, pela epopeia, passando pelo teatro, passando pela filosofia, chegando nos livros científicos, dos cientistas, entende? E assim, não há distinção. Então, quando a gente fala de gosto literário, a gente está se referindo a todo esse universo, que é a literatura em todos os seus gêneros possíveis. Tá? O que há de interessante nesse livro, assim, de especificamente interessante? Ele se dirige a pessoas que ainda não formaram gosto literário, e ele diz, né, que a ideia dele não é fazer um mapa e fornecer uma bússola, mas nessa bússola ele te oferece uma espécie de aula introdutória para formar o gênero literário, dando alguns textos específicos que são muito significativos. Tudo, claro, no universo da literatura inglesa. Por isso que nesse livro vocês têm... Esse livro, vocês sabem qual que é o critério do nosso Clube do Livro, né? Livros de até 100 páginas. Passou de 100 páginas, não entre em nosso Clube do Livro. Esse é o critério. Hoje a Tati estava dando várias sugestões. A gente pode fazer esse. Eu falei, Tati, tem mais de 100 páginas? Corta. Aqui só entra livro de até 100 páginas. Porque livro de 100 páginas, as pessoas realmente vão ler em um mês, entendeu? Todo mundo vai arrumar um tempinho. Pega uma manhã de sábado, uma manhã de sol agradável, vai lá e lê o livro. Tipo, uma tarde de domingo que todo mundo saiu da sua casa. Você vai lá e você lê.
entendeu? É algo factível. Eu não quero um clube do livro utópico, eu quero um clube do livro em que as pessoas realmente, pelo menos uma vez por mês, vão estar diante de um grande clássico e vão ter uma experiência de transformação pessoal. A vida de vocês não vai ser a mesma a cada mês. A cada mês vocês vão passar por uma transformação e fazer uma reflexão profunda em menos de 100 páginas. E esse livro do Arnold Bennett, acreditem vocês, tem aqui, ó, nessa edição, começa na 7 e termina na 104, ou seja, tem menos de 100 páginas. Todo esse resto que vocês veem aqui é um apêndice. Por quê? Porque a partir lá do capítulo 5, ele começa a sugerir alguns exercícios com algumas obras fundamentais, que estão todas aqui no apêndice, para a comodidade do leitor. Isso é uma coisa que a maravilhosa editora Auster, que só publica, né, livros sobre educação, formação pessoal, fez por nós. É uma quebrada de galho da editora, tá? Eu não escolhi esse livro só porque tem na minha livraria, não. Aqui nesse Clube do Livro da Esmeril, nem tudo vocês vão encontrar na minha livraria, mas esse, no caso, a Auster me enviou de presente e foi uma daquelas surpresas, entendeu? Eu abri a caixa, falei, putz, deixa eu olhar isso aqui. E aí eu li de uma vez só, tá? Bem, vamos lá. Esse livro, ele quebra várias ideias falsas sobre literatura, gosto literário, por que as pessoas leem, pô, por que eu quero ler, por que eu devo ler? Será que eu conto uma anedota aqui que não diz respeito a mim? Não sei se eu deveria, mas enfim, uma pessoa muito próxima da minha convivência vive dizendo, eu quero voltar a ler, eu quero não sei o que. Então, assim, são várias as pessoas que não estão lendo e sentem que se elas começarem a ler seriamente, assim, tipo isso que a gente propõe no Clube do Livro da Esmeril, um grande clássico por mês que seja, algo nelas vai melhorar, vai ser bom, entendeu? As pessoas sentem que entrar em contato com as grandes obras vai trazer algo de bom para elas. Mas, ao mesmo tempo, há uma ideia equivocada de que a literatura é tipo um adereço. É algo que você deve saber para parecer culto ou para ter algo a citar numa roda de amigos. Sabe essa ideia de que ter uma base literária é parte da educação? Eu não sei se vocês sabem, mas nos anos 60, todas as meninas aprendiam a tocar piano. Tocar piano fazia parte da educação básica da classe média. Então, por que você sabia tocar piano? Por questão de etiqueta. E o Bennett começa o livro falando, pelo amor de Deus, conhecer literatura, meu amigo, não tem nada a ver com etiqueta. Não é para você parecer uma pessoa educada. Conhecer literatura muda a sua vida. Ela é algo absolutamente vital para o processo de civilização de cada ser humano e no final, no capítulo final, de toda uma sociedade, entendeu? Quando você tem sociedades que não são letradas, a gente não consegue nem ter o mínimo de civilidade no cotidiano. Então, assim, a literatura, ela não é um adereço, ela não é uma questão de etiqueta. Você não deve indicar livros para os seus filhos para eles parecerem pessoas educadas, não. É para que eles se eduquem, se formem enquanto seres humanos, tá? Então, essa é a primeira coisa que o Bennett quebra. Ele já vai falando, cara, por que a gente lê, né? Então, assim, qual é o tópico do primeiro capítulo? Entender corretamente por que formar o gosto literário é importante. Tá? Eu até grifei eu cheguei a ler no Instagram, porque eu achei maravilhoso, assim. É absurdo que, como eu disse antes, por um breve momento, eu tenha me perguntado se foi uma boa escolha, tá? Isso é uma boa escolha para a gente começar um clube do livro, porque a função de todo clube do livro é formar o gosto literário. E a ideia de ter alguém, digamos assim, apresentando a obra, para depois a gente ter uma discussão, só tem um critério. Essa pessoa que está apresentando, que no caso hoje sou eu, mas nas outras sessões serão outras pessoas, a gente vai convidar até escritores para virem falar dos seus livros, essa pessoa já tem o gosto formado, entendeu? Então, as pessoas que já formaram o gosto literário, já pegaram o espírito da coisa, elas têm, assim, elas conseguem partilhar com entusiasmo o quanto que uma leitura foi importante na vida delas. É só por isso. Qualquer pessoa que já formou o gosto literário, que já tem alguns anos de leitura séria nas costas, pode tocar um clube do livro, tá?
Um exemplo é um aluno do Olavo de Carvalho, que é um cara engraçadíssimo, não sei se vocês seguem ele no Instagram, que é o Raul Martins. Ele é engraçado, e ele consegue se comunicar com um público bem adolescente, assim, mostrando a diferença de você ler porcaria e livro bom. Então, ele vai lá, compara, tipo, coisas como Crepúsculo com Machado de Assis, e ele faz isso de um jeito engraçado, e pessoas muito jovens, sem nenhuma experiência literária, começam a entender o que faz com que o livro bom seja bom, e o livro porcaria seja só um livro porcaria, tá? Mas o Bennett, ele criou uma obra que conversa com todas as pessoas que têm essa vontade de formar o gosto literário, de entender, de trazer a literatura para a sua vida, ou seja, de ler mais, e tem algumas travas. E aqui, nesse livro, ele vai destravando, ele vai quebrando essas travas uma por uma, tá? Então, capítulo 1, ele já quebra essa ideia. Meu amigo, literatura, conhecer literatura não é etiqueta, pelo amor de Deus, é um negócio vital. Ele diz, a literatura é o fundamento sine qua non de uma vida plena. Quem nunca foi apresentado à liberdade da literatura ainda não despertou de seu sono pré-natal. Este sujeito simplesmente não nasceu. Não pode ver, não pode ouvir, não pode sentir em qualquer sentido pleno, pode somente engolir o seu jantar. E é engraçado porque o primeiro capítulo e o último capítulo, se vocês... menos de 100 páginas, se não leram o livro ainda, leiam. No primeiro e no último, ele demonstra, portanto, que a atividade chamada leitura é algo que tem a ver com a nossa capacidade, maior ou menor, de desfrutar da vida, de ver sentido na vida, de estar diante de uma ponte ali e ver uma incidência bonita assim, do raio de sol e falar, cara, a beleza está no mundo, sabe? Uma pessoa que traz a literatura para a sua vida é o exato oposto daquele ranzinza que acha tudo uma merda. Sabe aquela pessoa ranzinza que acha tudo ruim, tudo uma porcaria, que a sua época é a pior época de todas? Sabe aquela pessoa que ela não consegue ver beleza em absolutamente nada? Pois é, as pessoas que têm esse problema, elas deveriam com urgência ler, porque a literatura nos devolve, aos poucos, elas nos devolve, porque na infância a gente tem isso, né? Ela nos devolve essa capacidade de ver a beleza da vida com plenitude, porque os grandes gênios, ou seja, os grandes autores, são aqueles que souberam fazer isso e não contentes em desfrutar dessa plenitude da vida, eles precisaram contar para alguém. Eles falaram, não, cara, eu não me aguento, como isso é lindo, tá? Eu preciso falar para o outro. Essa mais ou menos é a origem da literatura, diz o Bennett, tá? Então, enfim, ele, nesse livro, ao mesmo tempo que ele vai explicando o que é literatura e tentando compreender o leitor que quer começar essa vida, mas tem amarras, ele vai quebrando essas, digamos assim, esses grilhões que fazem com que as pessoas não se decidam, não tomem a resolução mesmo de falar, cara, eu vou trazer a literatura para a minha vida. Tem que ser uma resolução, como ele diz, né? Lá nos últimos capítulos, aquele que eu pedi que vocês lessem com atenção, capítulo 10, cara, que ele dá 3 conselhos, deixa eu ver se é o 10 mesmo, porque, desculpa, é isso, no capítulo dos conselhos gerais, ele fala, cara, vocês têm que resolver, decidam, quando você quer, aí você trilha um caminho. Enfim, num segundo momento, e essa eu acho que é uma das passagens mais engraçadas do livro, eu acho assim, toda pessoa que tem dificuldade com os clássicos, você que está aqui me ouvindo, nessa noite fria de quarta-feira, e tem um clássico na estante, você olha para ele olha para você e você fala, outro dia. O capítulo 2 foi escrito para você. Porque o capítulo 2 é sobre a relação do público, que ainda não tem o gosto formado, com os clássicos, tá? Os clássicos, a gente sabe quem eles são, mas, ao mesmo tempo, a gente às vezes fala, ai, caramba, hoje não. Por quê? Porque é difícil sacar sutileza. É difícil você alcançar o grande gênio, tá? Tanto que uma das regras para você ser um bom leitor, que está em algum capítulo, já não me lembro qual, mas uma das regras para você ser um bom leitor e avançar na formação do gosto literário é você ter a humildade de saber que o gênio que você está lendo, ele é melhor que você. Tá? O gênio que você está lendo é um cara que tem algo a te ensinar. Então, você cala a boca e ouve.
Quando você tem essa humildade, esse espírito, você está avançando e você vai conseguir avançar. Agora, quando você já abre, tipo, isso aqui que é um clássico, tá? Outro aqui. Isso aqui eu não resisti, eu achei numa livraria, é a Retórica das Paixões, que é uma das partes da retórica e é bilíngue em grego. Eu não resisti, eu já tenho, não precisava ter comprado, mas eu comprei essa edição também. Enfim, quando você está diante de um gênio como Aristóteles e não consegue aprender nada com ele, o problema é seu, não é do Aristóteles, tenha certeza. Se você está diante de um gênio como Platão e só vê defeito nele, tenha certeza, o defeito é seu, o problema não é com ele. Se você lê o livrinho do Arnold Bennett e não aprende nada sobre a relação entre o leitor e a obra, o problema é seu, não é do Bennett, porque ele exprime maravilhosamente aquilo que a gente pode pensar sobre o leitor, a relação do leitor com o livro, e ele meio que explica o leitor para si mesmo e o autor para o leitor. Então, ele fala para o leitor, esse capítulo 2 é impagável, ele tá lá o livro, naquela prateleira, e você queria ter prazer lendo o Goethe, o Fausto do Goethe, vamos citar um livro difícil aqui, difícil, o Fausto. Você queria ter alegria além do Fausto, mas você não consegue. E aí você se sente meio assim, aí você lê aquelas romances de aventura mais fáceis, mais tranquilos, e você gosta mais. Os livros do momento, ou um livro de autoajuda, tá? Você gosta mais, e você não sabe por que isso acontece. E aí você quer apreciar o clássico, mas você não consegue, né? Então, enfim, saiba que isso é comum, tá? E quem não formou o gosto literário passa por isso. Mas o fato de você ter a consciência de que talvez você devesse trazer para a sua vida os clássicos, o Goethe, e não o cara da moda, já é importante, já tá bom, né? Se você já entendeu que o caminho é trazer esse cara para você, isso você já está no bom caminho. E aí é que ele diz o seguinte, ó, se você tem uma relação com os clássicos mal resolvida, se você não consegue pegar aquele Goethe que está na sua estante e enfrentá-lo, eu vou te dar 2 medidas preliminares. Primeiro, você tem que resolver. Tome a resolução. Fale, tipo, não, a partir de hoje eu vou trazer a leitura para a minha vida. E aí ele fala, você tem que fazer com pompa, marque uma data e tal, e fala, eu vou estrear com esse livro, vou começar com esse outro. Ele fala, você tem que tomar a resolução. Basicamente, o que ele quer dizer é o seguinte, você tem que querer, entendeu? Senão ele vai ficar sempre pegando pó na sua prateleira. Você tem que querer. E segundo, a medida preliminar número 2 é você cercar-se de livros. A primeira coisa que alguém que um dia virá a ser um grande leitor faz é começar a comprar livro. Livros que ele nem sabe se ele vai ler um dia, mas ele compra. E ele vai, ele compra, putz, mas esse autor é importante, um dia eu lerei. E você compra, cara, vocês estão certos. É para fazer isso mesmo. É para ir numa livraria, gastar 3 horas lá e comprar, sei lá, um livro de 1000 páginas que você não sabe se você vai ler, mas você sabe que ele é importante e você leva ele para casa. Esse é o primeiro passo, é você cercar-se de livros, é você cercar-se da referência material dessa grande transformação espiritual que é a leitura, que é o livro. Entendeu? Então é meio que você vai fazendo aquela sua cidadela. Nossa, eu fiz tanto isso, vocês não têm noção o quanto eu fiz isso na vida, tá? Eu ia comprando as coisas e eu falei, não, um dia eu vou ler. Olha, eu cheguei na minha juventude, em que eu ainda não tinha muita noção de quem eram os caras que me fariam mal para minha alma e os que fariam bem, até aquele, como é que chama? Aquele ensaio sobre a loucura, eu esqueci o nome, tá? Mas é um livro do Foucault importante, eu cheguei a comprar, depois eu vendi. Felizmente, eu nem li, graças a preservei minha alma. Li o prefácio e falei, meu Deus do céu, que horror. Tal, e vendi, mas não importa, você compra aquilo que você sabe que pode ser importante para a sua formação. Em algum momento, o Ser e Tempo do Heidegger, esse eu vendi também, porque o Heidegger é um negócio que eu acho muito, muito estranho, mas eu comprei porque é um clássico, não deixa de ser um clássico, entendeu? Então, tudo que vocês acharem importante, vocês comecem a comprar. Cerque-se de livros de todos os gêneros. Esse autor me parece que é importante, compre. E assim, esqueça os best-sellers, esqueça, quem não tem o gosto formado, não adianta achar que vai saber discernir um grande talento na quantidade insana de porcarias do nosso tempo. Nós, no presente, ainda não temos consciência do que ficará para o futuro, do que será filtrado. E o clássico é aquilo que já foi filtrado, entendeu? Então, assim, a mediocridade, ela
em todas as épocas, a quantidade de material medíocre é maior do que a quantidade de material precioso. E, felizmente, ao longo dos tempos, a coisa vai filtrando. O medíocre vai ficando para trás e o que é precioso fica. E esses são os clássicos, entendeu? Então, é por isso que, digamos assim, não sai aí comprando livros de contemporâneos, sabe? As pessoas que já têm o gosto literário formado conseguem descobrir talentos entre os contemporâneos. E nós, na nossa pretensão de acharmos que a gente tem o gosto literário mais ou menos formado, eu, Leônidas, meu colega, a gente tem alguns autores que a gente acha que vão ficar. E a gente até vai trazer para esse clube, porque a gente acredita nisso. O Fábio Gonçalves é um dele. Eu leio um conto do Fábio Gonçalves, eu sinto a mesma alegria que quando eu leio o Policarpo Quaresma, entendeu? Então eu falo, porra, esse cara é muito bom. Tudo bem, não é agora que ele vai ter um nome, é no futuro, mas eu já estou vendo que ele me desperta o mesmo grau de admiração que um escritor ali do final do século XIX. Que coisa extraordinária. Então, quando a gente tem o gosto literário formado, a gente até aposta em alguns contemporâneos, mas a atitude realmente prudente é você concentrar-se nos autores que já passaram pelo crivo do tempo, tá? E tem uma outra parte engraçadíssima lá no capítulo 3, que também é impagável, que ele está tentando explicar por que o clássico é um clássico. E aí ele basicamente resume na frase: olha, os clássicos são aqueles autores que um pequeno seleto grupo de apaixonados ama ler, porque eles têm uma qualidade acima da média, extraordinária, etc. Mas, assim, ele diz, o que leva esses poucos... Então, assim, os clássicos não são aqueles que tiveram sucesso editorial na sua época. Não. Mas foram aqueles autores que, cara, passa o tempo e os apaixonados por literatura leem e falam, nossa, esse cara é sensacional, esse cara é extraordinário, esse cara é demais, tá? A fama dos autores clássicos, ele diz lá na página 20, sempre foi reforçada pelo ardor de poucos apaixonados. E no caso de autores que alcançaram a glória póstumamente, que é tipo grande parte, por isso que eu falo, você é um escritor, sabe? A gente tem amigos escritores, às vezes eles pedem para a gente divulgar obras, a gente divulga quando a gente gosta, mas eu sempre reparo que o escritor, e nesses meus amigos escritores, é uma tentação que eles deveriam recusar, porque, no fundo, é o tempo que vai dizer se eles são bons ou não. Não adianta ter ansiedade, cara. Eles têm que esperar, eles têm que ter paciência. A gente gosta de ler eles, a gente acredita em alguns deles, mas não adianta. A gente só vai ter certeza se eles vão ficar aí como grandes autores da literatura brasileira daqui a uns 50 anos, entendeu? Não tem jeito, não tem jeito. Né? A fama dos autores clássicos sempre foi reforçada pelo ardor de poucos apaixonados. E no caso de autores que alcançaram a glória póstumamente, seu sucesso se deve apenas à obstinada perseverança de poucos, como Kafka. Né? O Kafka, para vocês terem uma noção, que é considerado o mega clássico, um amigo do Kafka recebeu uma mala dele, uma pasta com todos os manuscritos, e o Kafka pediu para, queimar. E ele se recusou. É uma história como ele tirou aqueles livros e sumiu com aqueles livros para poder publicar. É uma história extraordinária, mas o cara era um desses poucos apaixonados que falou, isso aqui é uma joia. Isso aqui é uma joia, eu vou guardar, entendeu? Então, é isso. Eles não podiam abandonar o autor. Eles não. Continuaram a apreciá-lo e a comentá-lo e a comprar suas obras, etc. Porque tem uma série de autores que eles quase ficam assim por um triz de serem esquecidos pelo tempo, né? E alguns que não são nem tão importantes. Por exemplo, o Diderot para a filosofia não é muito importante, mas ele é um escritor extraordinário, entendeu? E ele ficou esquecido durante um tempo aí. Aí, de repente, vai lá alguém e resgatou O Sobrinho de Rameau, que é uma sátira sensacional. A Religiosa, que é um romance também interessante. Né? Ou um outro livro que ele faz uma espécie de paródia do Tristan Shandy, de um autor inglês, do Stern. Então, ele é alguém interessante. E quase foi esquecido. E assim com vários, entende? Mas esse grupo de poucos apaixonados sempre vai mantendo aí a fama desses autores. E ele se pergunta, o que leva esses poucos apaixonados a fazer tamanho estardalhaço acerca da literatura? Há só uma resposta possível. Eles encontram um ávido e duradouro prazer na literatura. Os clássicos, então, são aqueles livros que despertam prazer por 100 anos.
500 anos, 1000 anos, 2000 anos. Vocês sabem que eu dou um curso sobre Platão. E cada vez que eu releio um diálogo do Platão, eu falo, meu Deus do céu, que escritor fora de série. 2000 anos, eu falo, que escritor fora de série. Como esse cara é bom. Eu gosto de ler os diálogos. Eu gosto de ler os diálogos e as pessoas que estão lendo comigo estão aprendendo a gostar também. Porque, basicamente, o que eu faço nas aulas é mostrar para eles por que Platão é adorável e por que ele nos ajuda a enxergar de uma maneira que a gente não chegava antes. Mas é basicamente porque eu gosto de ler Platão, que eu estou lendo esses diálogos e trazendo mais pessoas para o cultivo desse clássico. Entende? É porque eu gosto de ler. Ponto. Eu já li o Fedro umas 15 vezes e eu vou ler outras 15. Porque eu gosto de ler. Ele me traz um prazer fora de série. É como o Thomas Mann. Eu gosto de ler o Thomas Mann. Eu vou lá e fico lendo ele. Então, assim, é um cara que já está consagrado, etc. Assim, mas as pessoas sempre terão prazer em lê-lo, porque ele é extraordinário, tá? Então, é essa a ideia. Por isso que, se você for começar por algum lugar, comece pelos clássicos. E não se preocupe com ordem cronológica. Não se preocupe em literatura. Se você não lê nada e quer trazer a literatura para a sua vida, por onde começar? Em questão de cronologia, de época, pouco importa. Se você... Pega assim, livro mais recente, um que foi publicado há 100 anos. Esse aqui, portanto, está valendo, né? Está valendo, de 1909. Estamos em 2022, está valendo. 100 anos para trás. E comece, entendeu? Mas é que eu estou exagerando. Tem alguns autores aqui, brasileiros mesmo, que tem até menos de 100 anos. João Cabral de Melo Neto é um poeta respeitável, tá? O próprio Manuel Bandeira é um poeta fácil de ler e um grande poeta, né? Mas, por segurança, aquilo que já foi consagrado como clássico é o começo. Não se preocupem com crítica. As pessoas acham que ler, por exemplo, algumas pessoas querem ler, Platão. Eu vou dar esse exemplo porque é o que eu mais tenho lido nesse momento. Um autor muito difícil, eu vou ler primeiro a crítica. Não! Primeiro você tem que se apossar do autor, você tem que ter contato com o autor, porque é aquela história. O livro é a expressão do homem. O livro que está na sua frente é uma alma que está na sua frente. E uma alma que, por meio daquele registro material, que são as palavras, de alguma maneira vai se comunicar com você. E você vai ter de emprestar praticamente sua alma para reviver aquilo que está no livro. Então, assim, o livro é a expressão do homem, né? E esses homens, esses grandes gênios que souberam ver a plenitude da vida e nos conformaram em guardar para si, tiveram de registrar, são pessoas que nos indicam um caminho para a gente sacar a plenitude das coisas, do sentido da vida, entendeu? Então, essa é que é a importância. Eles são, digamos assim, um mapa, né? Assim como esse livrinho do Bennett é a bússola, porque ele diz, forme o gosto literário, é importante, muda só, você vai ser mais feliz. Então, não é uma questão de adereço, como eu disse no início, muito menos de erudição, e nem de trabalho forçado, é uma questão de felicidade mesmo. Entender as coisas e sacar a beleza que está por toda parte nos torna mais realizados. A gente realmente, a gente percebe, caramba, o ser humano é algo que está acima, né? O ser humano é algo que realmente transcende esse mar de misérias ao seu redor. Ele consegue, no mínimo, envolvido de pura tristeza e pura dor, ter consciência da tristeza e da dor, e ainda escrever um livro espetacular com elas. E eu não estou só falando do Vontade de Sentido, do Frankl, eu estou falando, assim, de qualquer livro, do Memórias do Subterrâneo, tá? Do Dostoiévski, ou daquelas outras memórias que ele escreveu, que é um livro autobiográfico do tempo que ele ficou preso. Pura miséria ele viveu, pura dor. E ele converteu aquilo num clássico. Então, caramba, por quê? Porque o interesse principal dele está em extrair beleza de absolutamente tudo, até da dor e da tristeza, etc. E aí por isso que é engraçado, é irônico, mas nesse livrinho, a partir do capítulo 5, quando ele fala como ler um clássico, né, ele já diz no 4, literatura é um todo, não importa por onde você comece, a crítica sem o objeto é inútil, a crítica vai ser muito boa, mas depois, né? E manuais não vão formar seu gosto literário. Não adianta você falar, eu vou começar fazendo um mapa
de pegar os períodos literários. Isso aqui é o barroco, isso aqui é o neoclássico, isso aqui é o modernismo, mas não serve para nada isso aí. Esqueçam. Peguem autores e os leiam. Comecem a ter um pouco de experiência antes, tá? E aí depois, é claro que tem críticos maravilhosos. Por exemplo, o Mimesis, do Auerbach. É espetacular o livro. Mas se você não leu ali de que ele está falando, não adianta nada, entendeu? Vai passar batido, tá? O Dom Quixote, tem milhões de estudos sobre o Dom Quixote, mas leia o Dom Quixote primeiro. Depois que você leu uma, duas, talvez aí lê um estudo crítico. Tá? E aí, do capítulo 5 em diante, ele convida vocês para um exercício. E isso é interessante nesse livro. Ele seleciona um autor aí, ele é inglês, né? Está falando um público inglês, então ele seleciona um cara importante da literatura do século XIX, que nem é muito conhecido entre nós, indica um ensaiozinho curto, e aí ele começa a dizer, lê isso aqui, depois você volta. E aí, do capítulo 5 até o capítulo 14, é muito interessante se permitir e fazendo os exercícios que ele vai sugerindo, ainda que a gente já tenha um gosto literário, porque aí a gente entende que o objetivo do autor, do capítulo 5 até o 14, é praticamente pegar na nossa mãozinha e falar, tá vendo? É assim que a gente lida com os clássicos. Vai ser difícil, não é imediato, você pode ter algumas dificuldades, você pode demorar para apreciar, mas com o hábito e com o exercício, você vai pegando o espírito da coisa, né? Então, no capítulo 5, ele sugere um autor que está aqui no apêndice dessa edição. No capítulo 6, ele discorre sobre um ponto que é essencial, que é a inseparabilidade da forma e do fundo. Tem pessoas que dizem assim, o tema desse livro é bom, mas eu não gosto do estilo. E é maravilhoso, porque o Bennett fala, mas que loucura é essa? Como é que você vai? O tema orienta o estilo. Veja, o autor teve uma percepção, você deu conta de algo. Esse algo, essa particularidade da qual ele se deu conta, só pode ser expresso dessa maneira para fazer o sentido que fez para ele. Então, o estilo é, digamos, um desdobramento do tema. Então, não existe você falar, eu até gosto do autor, dos temas dele, mas não gosto do estilo. Não funciona. É a história, mais uma vez vou voltar a Platão, porque é o que eu mais tenho lido no momento, né? Relido, no caso, mas lido. O Platão não é à toa que ele escreve em diálogos. Até quando a gente vai no topo da metafísica, que é a tal da doutrina não escrita, a gente entende por que ele escreveu em diálogos. Então, assim, é muito profunda a relação entre forma e fundo, é muito profunda. O tema, aquilo que se pretende comunicar, ele é inseparável da maneira como a história foi composta, tipo da quantidade de adjetivos, da quantidade de frases coordenadas, subordinadas, etc. É disso que a gente chama de forma, e que o Bennett chama aqui de estilo, né? Então, assim, o tema, ele determina o estilo. Vou pegar um livrinho fácil, um livrinho fácil, conhecido, etc., que me ocorreu aqui enquanto eu estava preparando essa exposição, que é o Orlando, da Virginia Woolf. Eu lembro que quando saiu aquele filme As Horas, eu achei o filme bonito, e aí eu ganhei o Orlando, da Virginia Woolf, que é um livro bonito. E eu estou falando de uma autora que eu nem gosto muito, tá? Mas a gente está no espírito da literatura inglesa, vamos. E no Orlando, a Virginia Woolf faz uma coisa maravilhosa, mas que depois eu descobri que ela faz em vários outros dos seus livros, inclusive no mais famoso, que é no Mrs. Dalloway, né? Que é basicamente que você não sabe. O livro se passa na imaginação e na consciência do narrador. Então, há uma dificuldade disso, se a gente não consegue entender onde termina o sujeito, a narração e as coisas pelas quais eles estão passando. Então, é como se a gente tivesse, em todo romance, um passeio pela imaginação do narrador. E a gente fica preso ali dentro, a gente se perde na consciência daquele que fala. E a Virginia Woolf ela me impressionou com esse livro, e hoje eu entendo que é talvez porque nós todos somos tributários das filosofias subjetivistas, que acham que só existe subjetividade. E, no fundo, a Virginia Woolf, digamos, ela talvez justamente exprimindo essa ideia que, na época dela, então, estava no auge, nossa, tudo que há é subjetividade, como é que ela vai, que tipo de mundo ela vai representar?
aquele que se passa no interior de cada personagem, porque tudo é subjetividade. E é impressionante como as obras dela são fruto de uma maneira de ver o mundo, que é a maneira das filosofias subjetivistas. Então, se você ainda não entendeu o que é filosofia subjetivista, caramba, leia qualquer romance da Virginia Woolf, que ela mostra o que é esse sentimento, essa percepção, essa maneira de viver. E a gente fica perdido nos romances. Perdido em que sentido? A gente é transportado para dentro do sujeito narrador. E é ali que se passa o romance todo. Então, vejam se é possível separar tema, percepção, maneira de o autor viver assim, essa história de um livro, a expressão do homem, e o próprio livro, o próprio estilo, não tem como. E aí é o fluxo de consciência, né? O livro todo, fluxo de consciência. Mas por quê? Porque a Virginia Woolf, ela é filha dessa maneira de ver as coisas, das filosofias subjetivistas, entende? Então, assim, eu entendo isso hoje, mas na época eu lembro que eu li Orlando, falei, mas que coisa extraordinariamente estranha, que mundo estranho, porque eu sempre fui uma pessoa clássica, né? Mas que coisa estranha isso aqui, mas, caramba, é bonito, é bonito. E é isso, hoje eu entendo, sabe? Enfim, às vezes a gente lê o livro com uma idade que a gente não tem nem capacidade de entender por quê, mas de alguma maneira ele tem um impacto sobre nós. Por quê? Porque de alguma forma, quando a gente se presta a escutar o gênio maior que está na nossa frente, algum aprendizado fica. E um livro que a gente leu às vezes com 20 anos, volta aos 40, e a gente tem uma percepção correta dele, sem ter relido, hein? Então, assim, a literatura é um todo. Comece por onde você quiser. O livro é a expressão do homem. Forma e fundo são inseparáveis. Já estamos no capítulo 6 do nosso livro, tá? No 7 tem uma coisa interessantíssima. Ele fala assim, lidando com o autor, chama. E aí ele vai te encorajando a ler uma vez, a ler outra vez, a ler outra vez, e ele vai tentando te explicar o quão difícil é você realmente estar em contato com algo que sai do comum, tá? Esses livros populares que viram best-sellers, sabe coisa tipo Paulo Coelho? Vende muito. Por que vende muito? Porque é porcaria. Porcaria em que sentido? Não exige muito da nossa inteligência, tá? Qualquer pessoa com uma inteligência bem rasa, ou uma pessoa de 13 anos, 14, consegue ler. Não exige muito da gente, não exige referência, não exige nada. Não põe nossa inteligência para trabalhar. Agora, quando você pega assim, eu estava falando com a Alexandra, eu estava falando com a Cris, que são minhas alunas do curso, Ascensão da Inteligência, que estão aqui nesse primeiro clube do livro. Eu estava falando, nossa, que bom, a gente venceu um dos diálogos mais difíceis do Platão, que foi o sofista, agora vai ficar fácil. Quando você se depara com um diálogo do Platão, especificamente o sofista, você fala, caramba, isso aqui é difícil, isso aqui é difícil, isso aqui... Você tem que ficar atenta ali. Aquilo te faz queimar neurônio, entendeu? Você sente que a sinapse, ela é exigida. Então, quando você está diante de um texto refinado e sutil, você tem que fazer esforço. E o Bennett, no capítulo 7, ele faz, lidando com um autor. E ele fala, vai conhecendo, vai lendo uma vez, depois outra vez, leia o que os outros críticos falam sobre ele, né? E aí, aos poucos, você vai, digamos assim, entrando no mundo dele, e quando você aprende a conhecer um autor, pega um autor, você está aprendendo a lidar com literatura. É engraçado que a gente faz isso intuitivamente, né? Às vezes a gente se apaixona por um clássico, tipo Dostoiévski. Todo jovem se apaixona por Dostoiévski. É perfeito para a juventude, é perfeito para todas as idades. Mas na juventude, o Memórias do Subsolo pega a gente. E aí você começa a ler um atrás do Dostoiévski. É a melhor coisa que você pode fazer. No meu caso, foi o Thomas Mann depois. Aí eu comecei a ler tudo que eu via do Thomas Mann. Entende? Então, a gente vai... Quanto mais a gente vai se aproximando do universo do autor, e o autor é assim, é o mesmo vocabulário. São temas aparentados, são experiências de beleza que se repetem, com sutilezas distintas, etc., mas se repete. Então, você vai, digamos assim, dominando o mundo da literatura, quanto mais você vai entrando no universo de um autor. Você entra nesse mundo maravilhoso da literatura por um autor, tá? E é isso que a gente tem ali no capítulo 7, esse tipo de convite, certo? Bem, no capítulo 8, como eu já adiantei, há aquela diferença, né? Chama leitura sistemática. É do tipo, você tem que ler tudo,
E ele diz, olha, é uma besteira a gente ficar diferenciando em gêneros. Filosofia, crítica literária, linguística, história, ciência, etc. Tudo é literatura. Basicamente, a gente tem gênero, o gênero inspirador e o gênero informativo. Mas, em geral, cada livro mescla os dois. Tá? Até tem coisa mais informativa que romance histórico? Não tem. Mas é inspirador também, porque é poesia. Então, você conhece uma época e, ao mesmo tempo, você vive deliciosamente a trama daquele romance. É um romance histórico. É assim, digamos, a síntese dessas duas camadas que ele diferencia: literatura de poder, gênero inspirador, e literatura de conhecimento, gênero informativo. Ou seja, trocando em miúdos, leiam tudo, tá? Não tenham medo de nenhum gênero. E aí ele começa a falar, quanto mais você vai lendo, mais você chega perto daquilo que ele chama, e isso eu preciso citar para vocês, porque é importante, daquilo que ele chama de chave mestra. A chave mestra é quando você alcança um grau de que você consegue compreender até aquilo que há de mais refinado em literatura, que é a poesia. Tá? Poesia é o ponto máximo da arte das palavras. Não tem nada superior à poesia. Eu estou vendo o chat, vocês estão fazendo umas gracinhas boas, mas eu não vou acompanhar só para não me desconcentrar, tá bom? Enfim, a chave mestra é aquilo que a gente alcança, né? E ele diz assim, a chave mestra é a compreensão da natureza da poesia, mas para você compreender a natureza da poesia, você tem que ter experiência literária. E aí tem o capítulo 9, que eu vou passar rápido, para não me estender demais, mas que é engraçado, porque é onde ele fala do repúdio, da aversão que as pessoas comuns têm por poesia. Cara, você gosta de poesia, as pessoas acham que você está falando de algo piegas, de algo ridículo, de algo lamentoso, de algo choroso. Eu falo, pô, será que o pessoal esqueceu que, basicamente, o poema... o primeiro grande poema do Ocidente é um livro de guerra, que é a Ilíada? Como é que você pode ser meloso, piega? Cara, é um livro de guerra. O Homero fica descrevendo um homem matar o outro. Poesia não tem nada a ver com pieguice, lamento, choro, nada a ver. Sensibilidade, nada a ver. Tá? O verso, a poesia simplesmente é a literatura e verso. E é muito mais difícil. E é muito mais sofisticado. Porque no verso e nos vários recursos próprios da literatura posta em verso, o autor consegue, no jogo das frases, exprimir aquilo que é o seu tema. Então, o seu tema vai na narrativa, na descrição dos personagens, no vocabulário, no jogo frásico, na rima, em tudo, cara. Então, assim, a poesia é um negócio muito sofisticado, mas assim, muito sofisticado. Mais sofisticado que a prosa. Né? E para você aprender a escrever bem, você tem que entender realmente essa que é a arte dos poetas, tá? A poesia lida com a metáfora de maneiras às vezes tão sofisticadas que você tem que ter muita base literária para acompanhar, porque é uma atrás da outra. E às vezes em jogo cruzado. Mas aqui ele diz, a profunda versão do homem comum, a poesia, dificilmente pode ser exagerada. E eu acho engraçado o capítulo 9, porque várias vezes na minha vida eu leio poesia, leio muito e adoro. E várias vezes as pessoas torcem, ai, que horror, poesia não. Ou, poesia é coisa de gente chata em fim de noite de bar. E, na verdade, não é. É o que tem, talvez, de mais elevado, né, em literatura. E é engraçado porque aqui, tem uma frase, está lá na página 60, que ele diz o seguinte, primeiro que ele faz uma piada que eu acho que é bom para a gente no Brasil ouvir, né? Ele está escrevendo para a Inglaterra, e ele fala, para um país que possui a maior literatura poética do mundo, tal condição, tipo, de ter essa versão à poesia, é no mínimo esquisita. E você sabe que o inglês tem um vocabulário absurdo, né? São muitas palavras, e é uma língua plástica. Então, não é à toa, né, que tem a maior literatura poética do mundo. E tem uma outra frase que é impagável, que ele diz o seguinte, a grande poesia
pode somente ser compreendida e saboreada por pessoas que se submeteram a uma considerável disciplina mental. Porque você precisa de uma atenção triplicada para captar todos os sentidos da poesia posta em verso, ou seja, da literatura poética, tá bom? E aí ele propõe uns exercícios aqui, nesse capítulo 9, e ele indica nesses exercícios um ensaio bem interessante do Hazlitt, que embora seja, em sua concepção, romântico, ele merece leitura acurada. Tem um livro chamado O Espelho e a Lâmpada, espetacular, que ele diz em que momento que a arte passa a ser entendida como fruto da inspiração interior, ou seja, de uma interioridade que se exprime, em vez de ser entendida como mímese, imitação da natureza. E essa chave está, por exemplo, em Wordsworth, que é um poeta, um grande poeta que ele cita muito aqui, né? E o próprio Hazlitt é alguém que fez muita crítica literária desse poeta. Então, esse livro, O Espelho e a Lâmpada, mostra, entre outras coisas, que a gente teve uma virada na maneira de entender a arte. Antes a gente entendia o artista como um artífice, uma pessoa muito capaz de produzir uma boa imitação. E a certa altura a gente começa a entender, então, como espelho, e a certa altura a gente começa a entender o artista como lâmpada, é aquele que ilumina. Não é aquele que a partir da luz do sol produz, mas é aquele que tem que deixa que a luminosidade, a inspiração que está dentro de si se transforma em arte. Então, a arte vem de dentro para fora, e não mais passa pelo sujeito, mas vindo de fora para fora. Tem essa diferenciação, mas mesmo assim, esse ensaio que ele indica aqui sobre a poesia do Hazlitt merece leitura. E aí, depois, ele faz uma gestão, né, são 3 capítulos, sobre uma biblioteca de língua inglesa, período 1, 2, 3, que basicamente ele faz uma compilação, não uma compilação, mas ele lista os livros mais importantes do século XVII, XVIII e XIX. Né? E XIX foi meio que um século de ouro da literatura inglesa. O 17 e o 19 são muito importantes, mais que o 18 até, tá bom? Então, basicamente é isso. E aí, nos 2 últimos capítulos, que eu acho que são os capítulos dos quais vocês vão tirar mais proveito, além do 1 ao 4, e depois o 10 e o 14, né? No capítulo 10, ele dá, digamos, conselhos gerais. Ele fala, olha, tem 3 coisas que você pode fazer que vai tornar, assim, essa sua decisão de trazer a literatura para o seu cotidiano algo que vai funcionar. Primeiro, honestidade. Cada vez que você lê uma obra, você tem que se perguntar, pô, isso que eu aprendi aqui é verdade mesmo? Será que isso é real? E aí você tem que responder e manter-se fiel a essa resposta. E ele diz, o livro verdadeiro nem sempre é grandioso. Entretanto, um grande livro nunca é falso, ou seja, o domínio da ficção, ele é um domínio que traz encapsulada nisso que a gente chama de ficção, a verdade, tá? Então, você tem que se perguntar, isso é verdade? Mas, obviamente, não se trata da interpretação literal, mas daquilo que você extrai de aprendizado com o livro. E fazer-se essa pergunta, ser honesto quanto ao livro, vai te obrigar a perceber se você realmente entendeu o livro. Porque várias pessoas, elas leem os livros meio que mecanicamente, para passar o tempo. O meu pai mesmo era um leitor desse tipo. Ele lia vorazmente um livro atrás do outro e não refletia sobre o livro, entendeu? Ele lia, ele gostava de estar entretido com histórias. Ele gostava, ele ficava entretido, ele ia lendo uma atrás do outro. E ele nunca parava para se perguntar, por que eu li esse livro aqui, que eu aprendi e tal? Ele simplesmente lia. Isso também não adianta, tá? Porque é um exercício em que a sua alma, do qual a sua alma também participa. Não é um negócio passivo, não é igual VTV, entendeu? Não é a mesma coisa. Tá? Segundo conselho, tenha em vista objetivos definidos. Este ano eu vou ler todos os diálogos de Platão. Este ano eu vou entender, eu vou ler, sei lá, esse ano eu vou ler Fausto do Goethe, primeiro e segundo volume.
Nessas minhas férias, eu vou ler esse... Eu fazia muito isso com 20 anos, cara. Eu ia para as férias, eu levava uma lista de clássicos com ordem de prioridade. Eu vou ler esses 10. Bom, mas caso eu não consiga ler os 10, a ordem que eu vou ler é primeiro esse, depois esse, depois esse. E eu ia seguindo. Isso ajuda, isso funciona. Você tem que levar a sério a literatura, tá? Quando você traz ela para a sua vida. E terceiro, aquele conselho que ele já tinha dado no início, que é compre livros, né? E é por isso que ele depois indica quais livros você compraria, montando a tal da biblioteca de língua inglesa. Tá? Esses conselhos vêm antes da biblioteca, me desculpem que eu inverti. Bom, por último, o inventário mental, eu acho que vocês que não leram essa obra deveriam ler, porque nesse último capítulo ele diz o seguinte: você deve fazer um inventário mental. O que é o inventário mental? Basicamente é você pensar sobre o que você leu e você ter noção do que você aprendeu com cada livro que você leu. E conforme você vai fazendo esse inventário mental, do tipo, a gente lê um livro, a gente não vai lembrar de detalhes, mas algo do livro fica. O que é isso que fica? O que é, e por que que fica? Você tem que refletir sobre o livro. E ele faz até uma piadinha engraçada que ele faz. Às vezes, quando uma pessoa fala que tá... o que você fez ontem? Eu refleti. Às vezes as pessoas riem na nossa cara, como se refletir fosse coisa de quem não tem o que fazer. E a pessoa que não reflete, ela vive uma vida miserável e mecânica, uma vida abaixo da dignidade humana. Porque a reflexão é algo absolutamente fundamental, tá? Absolutamente fundamental. E é engraçado que nesse último capítulo, ele diz assim: você acha que você está cultivando literatura, mas de repente você fala que você leu o autor tal e está reclamando da vida de uma besteira, em vez de extrair a beleza que está nela. Você acha que você leu e aprendeu isso X e está aqui se preocupando com mesquinharias. Veja o que a mesquinharia te ensina. Então, esse último capítulo, o do inventário mental, ele te convida a refletir também, reflita sobre o que você leu, e refletindo sobre o que você leu, você se coloca no movimento permanente de refletir o tempo todo sobre a vida, sobre cada coisa que acontece, e aprender o tempo todo, e se permitir ser transformado o tempo todo, tá? Eu separei um trechinho só para ler para vocês, porque eu achei realmente muito bom, é da página 95, que é o seguinte: em um mundo desprovido de literatura, a atividade intelectual e emocional de todos, menos a de alguns poucos, excepcionalmente talentosos, afundaria rapidamente e se retiraria a um círculo estreito. Eu vou ler do começo, tá? Na batalha, a arma mais poderosa é a literatura, pois é vasto o reservatório, é um vasto reservatório de ideias e emoções elevadas. E a vida é constituída de ideias e emoções. A vida é constituída de ideias e emoções. E onde está o repositório das ideias e emoções mais elevadas, se não registradas na forma de literatura? Como é que a gente tem o exemplo do que é bom, do que é correto, do que é adequado e do que é elevado, se a gente não cultiva a literatura? A gente não tem. E é por isso que ele diz: em um mundo desprovido de literatura, a atividade intelectual e emocional de todos, menos a de alguns poucos excepcionalmente talentosos, afundaria rapidamente e se retiraria a um círculo estreito. Os grandes homens, os nobres e os generosos tenderiam a desaparecer por falta de um reservatório acessível e, por consequência, a vida seria degradada, pois a ideia falaciosa e a emoção tacanha nunca sentiriam o ímpeto proveniente das ideias e emoções dos gênios. Só ao conceber uma sociedade sem literatura, vocês podem pensar na nossa, não está errado, nós somos uma sociedade sem literatura. Só ao conceber uma sociedade sem literatura, é possível entender com clareza que a função da literatura é elevar o homem comum ao nível mais elevado. Por que a gente tem que morrer tão imbecil quanto a gente nasceu? As coisas não funcionam assim? Essa vida só serve para a gente aprender alguma coisa? O mundo é o que sempre foi. A natureza humana não muda muito. O aprimoramento, não existe aprimoramento da civilização, é aprimoramento individual.
de cada um. E aí as pessoas se voltam as costas ao caminho que nos conduz ao aprimoramento. O que sobra? Não sobra nada. Vocês entendem? Não sobra absolutamente nada. Por isso que ele leva a literatura tão a sério. O gênio é a pessoa que nos dá a oportunidade de viver plenamente, tá? É somente na tensão das grandes ideias e emoções que um homem pode se dizer plenamente vivo, e etc, etc. E aí ele vai confrontando o leitor, que chegou até o capítulo 14, para ver se realmente o sujeito está pensando no que ele anda lendo. E ele diz: digo que, se um homem não dedicar pelo menos tanto tempo refletindo ativa e resolutamente sobre o que acabou de ler, do que o tempo que dedicou à leitura, ele está simplesmente insultando o autor. A vida do próprio autor, que se transpôs nessa coisa que a gente chama de livro, para que ela mantenha o seu sentido aceso, ela depende da nossa alma. A gente tem que estar pensando sobre o que ele escreveu. O que é que adianta alguém ter escrito sobre coisas extraordinárias se a gente não pensa sobre o que eles escreveram? Você está basicamente desprezando o autor, se você lê e vira as costas, tá? E é nesse último capítulo que ele fala que a literatura é justamente tem um poder de transformação. E que se você não sabe o quanto e como um livro te transformou, é porque você não leu o livro. Você pode ter feito o exercício mecânico de juntar palavra, mas você não leu de verdade o livro. Então, a leitura, voltando ao começo, não tem absolutamente nada a ver com etiqueta, com hobby ou com um passatempo. Embora ela te faça passar o tempo, te dê alegria, etc., mas ela tem a ver justamente com você ser capaz de deixar de ser mais um tolo perdido num vale de lágrimas e alcançar as coisas elevadas, tá? É esse que é o barato da literatura, por isso que clubes do livro são importantes e por isso que formar o gosto literário é uma tarefa que vale a pena empreender, tá? Então, se você não tem o gosto literário formado, pense nisso, pense no quanto você está perdendo em não tomar a coragem para formar o seu gosto literário, tá? Pense no quanto você está perdendo. Você simplesmente está passando pela vida sem entender o valor real dela, sem entender o que ela reserva de mais interessante, sem captar os seus mistérios mais profundos que nos reconectam com o sentido do todo. Você está perdendo a melhor parte da vida. E tolo e idiota é aquele que diz que a pessoa que passa a vida lendo está na Torre de Marfim. Eu tenho raiva. Cada vez que eu vejo essa expressão na boca de um imbecil, eu falo, será que esse sujeito não entendeu ainda que essa tal dessa Torre de Marfim é só um lugar onde a gente vê as coisas de cima? E que você não perde a conexão com o mundo. Você simplesmente toma altura para julgá-lo melhor e com mais justiça. Tá? Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Agora, fico aqui. Se vocês tiverem comentários, eu quero ouvir. Se tiverem perguntas também. E eu quero saber, vocês que leram o livro, que tiveram e passaram por experiência, o que é que vocês acharam? Tá bom? Eu tô agora aqui vendo vários comentários legais de vocês. O chat foi melhor que a sessão, pô. Eu perdi aqui. Então, por favor, tirem aí o microfone de vocês do silencioso, que agora sou eu que quero ouvi-los.